artistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou mostrar o resultado final dessa página, para no próximo vídeo a gente já pular para outra página, que é a continuação dessa. Então vamos lá. Primeiro, como eu falei no último vídeo, eu comecei pintando as folhas. Para isso, eu usei os lápis da atriz das seguintes cores: o púrpura, o violeta, o lavanda, o verde água e o azul céu. Eu até deixei ali do lado as combinações que eu fiz. Ok, e como é que eu fiz? Bom, eu fui escolhendo as folhas seguindo a forma de cada uma. Então, como vocês podem ver, eu sempre usava duas cores para pintar uma folha. Mas de vez em quando a folha era muito pequenininha, ou já tinha muita combinação parecida em volta, eu pintava um tom só. Eu tive inspiração para escolher essas cores das cenas do filme, então para essa página eu escolhi cores mais frias, como na cena que a Pocahontas está no pé da árvore conversando. Então nessa cena predomina bastante o tom de verde e azul. Mas para dar uma quebrada nesses tons frios, eu coloquei o lápis da cor púrpura, que é puxado para um vermelho ou um pouco de rosado, para quebrar um pouco esses tons. Então, não sei se vocês perceberam, quando eu estava pintando aquela folha metade verde e metade azul, quando eu passei aquele líquido para aquarela, eu acabei não cobrindo direito as folhas, então aconteceu que a aquarela passou um pouco para as folhas. Então, eu tentei apagar, tentei fazer de tudo para tentar sumir com aquelas marcas, mas não deu muito certo, então a minha ideia foi passar a caneta gel branca, que eu achei que ia super ser uma boa ideia. Só que, afinal de contas, não deu certo. A hora que eu passava o lápis de cor não pegava em cima da caneta gel e ficava uma diferença de cor que tava me deixando louca, que tava muito feio. Tentei passar a unha em alguns lugares para ver se dava uma amenizada e até que resolveu um pouquinho. Outra coisa que eu fiz também é que, como eu passei aquele líquido às vezes fora da folha, a aquarela em volta de algumas folhas não pegou. Então o que eu fiz? Só para dar uma retocada, porque foram lugares bem pequenos assim em volta da folha, eu voltei com os lápis que eu tinha passado no fundo e cobri aquela parte branca que não tinha pego a aquarela. E aí, como a aquarela deu uma clareada nas bordas das folhas, eu voltei com a minha caneta nanquim preta, bem fininha, contornando as folhas. Só que eu percebi que a caneta começa a falhar, né? Vocês sabem, alguém aí que use, que quando você passa em cima do lápis de cor, ela dá uma falhada de vez em quando. Então, eu usei depois, mais tarde, uma caneta Bic normal para fazer isso, que deu mais certo do que aquela outra caneta. Só que aí, gente, eu comecei a usar o lápis de cor para pintar as folhas e tudo mais. Só que eu achei que o tom do azul, do lavanda, eles estavam muito clarinhos, sabe? E o fundo estava destacando mais e as folhas, elas estavam sumindo. E eu queria que as folhas estivessem como no primeiro plano, elas estivessem mais forte, dando destaque. Então, o que eu fiz? Eu escolhi algumas canetinhas que eu tinha aqui, tentei procurar um tom mais parecido com o lápis de cor. Essas linhas que eu usei foram da marca Happy Time. Então, o que eu estava fazendo? Eu pintava a folha com lápis de cor e passava ela por cima. Por que eu estava fazendo isso? Porque eu percebi que em algumas folhas que eu passei a canetinha direto na folha, no papel do livro, passou para o outro lado. Então, a hora que eu passava o lápis de cor antes e depois a canetinha, eu percebia que não passava tanto. Então eu fazia isso, eu pintava com o lápis e daí depois passava a canetinha para ficar o tom mais forte, porque tava muito apagado, eu tava odiando, gente, sério, eu fiquei pensando, meu, eu estraguei com a página, o fundo tava tão lindo, tava tão maravilhoso e acabou que eu não tava gostando. Então assim, no começo vocês podem olhar que nossa, ficou muito estranho. Mas vocês vão ver que no final vai dar tudo certo e ficou muito bonito. E também usei 4 tons dos lápis da Faber-Castell aquarelável que eu comprei aqui no Canadá, que ele veio da Tailândia. Os números são meio estranhos, mas ó, ele é o 437, 438, 445 e o 462. Eu realmente não lembro por que eu escolhi esses lápis para passar ali. Mas enfim.
E como vocês podem ver, eu terminei todas as folhas, inclusive eu pintei o pássaro ali de vermelho, que nessa página vai ter um vermelho e na outra página vai ter um azul e um verde, que tem uma cena do filme que aparece 3 pássaros, na verdade aparece mais, mas essas são as 3 cores que eles utilizam no filme, então eu quis seguir pra ficar assim igual, digamos assim. Bom, então agora eu vou começar a pintar a avó dela, a avó Willow, que é a árvore. Então, para isso, eu peguei o meu giz pastel seco, eu escolhi esse tom de marrom aí, porque eu pensei, vou fazer uma camada com o giz pastel, né? Porque a minha ideia era fazer com lápis de cor, pintar a árvore com lápis de cor. Aí eu não sei porque eu peguei o cotonete, porque eu pensei, eu não vou sujar meu dedo, né? Demorou muito tempo, ficou tipo horrível porque ficou manchado. E então eu peguei o lápis de cor da Faber-Castell que veio da Tailândia, o marrom. Eu fiz a parte mais escura dos olhos da avó dela ali, que é a boca e os olhos é só escuro mesmo, passei o preto. Depois eu voltei com o marrom e fui passando em todos esses risquinhos aí que eu fiz para como se fosse a parte mais escura, assim, né? Que tem da árvore, né? Os detalhes, os sulcos da árvore. Eu passei de marrom, né? Só que aí eu pensei, meu, vai demorar demais, então o que que eu fiz? Eu peguei a minha aquarela, escolhi o tom de marrom ali, eu peguei o meu pincel que tem aquele tanquezinho de água. E resolvi passar a aquarela mesmo, porque ia ser mais rápido. Então eu peguei o tom de marrom ali, com um pouco daquele tom de cinza. Que na verdade a árvore no filme ela é verde e azul. Só que eu pensei, meu, não vai dar certo isso e talvez não dê destaque com o fundo que eu fiz. Então eu decidi pintar de marrom mesmo. Então eu tentei tomar cuidado com o olho dela ali, né, para não borrar, porque o lápis que eu usei foi aquarelável. Então eu fui passando o marrom com o cinza, fui pegando um pouco da pastilha do marrom, um pouco do cinza, para não ficar uma coisa assim muito certinha, né? Então aí eu tô usando um outro pincel que tinha água dentro para molhar a pastilha para eu conseguir usar, porque tinha acabado a água no meu reservatório do pincel que eu tava usando e eu não queria levantar para pegar mais água. Então eu tava fazendo isso, eu tava molhando com o pincel e passando com o outro. Então aí eu fui tentando tomar cuidado com as folhas que estavam ali em cima da árvore para não borrar nem nada. E aí eu peguei só a aquarela marrom e fui passando nos sulcos das árvores e naqueles risquinhos que eu tinha feito. Então aí eu esperei secar, daí eu fui passando mais uma camada da aquarela para ficar mais forte. E aí o que que eu fiz? Eu peguei o meu lápis marrom da Faber aquarelável. E aí todos os lugares que tem aqueles risquinhos que eu tinha feito, eu fui retocando e fui passando esse lápis marrom nessas partes. Então aí eu dei um zoom para vocês verem. E aí eu fui passando o lápis marrom em todos esses risquinhos. Porque eu já tinha feito uma base com aquarela e aqueles riscos pretos tinham sumido. Então, para dar um destaque maior nos detalhes da árvore, eu peguei esse lápis de cor e fui passando em todos os risquinhos. E aí, como tinha os riscos ali que eram mais grossinhos, eu passei neles também e fiz uma camada mais grossa. Como se fosse uma camada, um sulco mais fundo, né, da árvore. Então, ele teoricamente é mais escuro. E aí eu voltei com o meu pincel, com o reservatório de água, e fui aquarelando aonde eu tinha passado o lápis de cor. Por quê? Porque ele ficou muito marcado e eu queria que ficasse uma sombra assim em volta, entendeu? Que não ficasse só um risco. Então eu voltei com o meu pincel para dar uma esfumaçadinha assim, sabe, nos traços que eu tinha feito. E aí, como eu não estava satisfeita com as minhas folhas, eu peguei um pincel e uma tinta com glitter que eu comprei aqui numa lojinha de 1,99. E aí eu fui passando por cima de algumas folhas esse glitter para dar um brilhinho a mais, assim, para dar aquele tchan, assim, aquele destaque nas folhas.
o glitter verde. Então, onde tinha verde, eu passava o glitter. Porque eu achei que tava faltando alguma coisa, sabe? E eu achei que as folhas não tinham ficado do jeito que eu queria. Elas ficaram... Elas não ficaram com tanto destaque, assim. Não sei, gente, não sei. Só sei que resolvi tacar um glitter porque glitter nunca é demais, né? Um brilhinho assim é sempre bom. E também eu usei o glitter azul. Então, onde tinha azul, eu fui passando também, tomando cuidado para só pegar na folhinha ali, para não passar pros outros lugares. Então, eu achei que a ideia foi bem legal, porque no resultado final ficou bem brilhante, assim, deu um destaque legal e vamos combinar que glitter nunca é demais, né? E aí, como eu sempre acho que posso melhorar, né, até eu estragar com o desenho, mas eu não estraguei dessa vez. Eu voltei esperei secar, tudo mais, eu voltei com o meu lápis marrom. E aí, onde eu tinha esfumado com o meu pincel lá, eu passei de novo o lápis marrom, porque daí assim, com isso eu queria realmente focar só naqueles traços que eu tinha feito, porque aí não ia ficar um traço tão marcado, porque eu já tinha aquarelado antes. Então eu passei o lápis marrom para reforçar e ficou super bom. Então, o resultado dessa página foi esse. Eu adorei. No começo eu fiquei com muito medo mesmo, porque primeiro do fundo que enrugou, que depois a canetinha manchou o outro lado da folha, e a árvore eu amei. Eu achei que em alguns pontos ela ficou meio manchadinha, assim, ela não ficou com um tom todo chapado, com um tom só, porque eu misturei ali dois tons de tinta da aquarela, e como as árvores são, né? Elas não são totalmente sempre da mesma cor. Então, eu gostei do resultado da árvore. Eu achei que ela ficou manchadinha, ficou muito legal, ficou muito parecido com o filme, porque, como eu disse no vídeo anterior, os filmes, eles eram meio rústicos, assim, vamos dizer. Então, se vocês pegarem alguma foto da avó dela na internet, vocês vão ver que a avó dela, ela era meio pintadinha, assim. Então, eu adorei, sério, eu amei. Então, vocês continuem comigo, porque no próximo vídeo eu vou mostrar a outra página, que eu vou tentar fazer numa ideia mais pôr do sol, assim, com tons mais quentes. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os meus próximos vídeos, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do resultado final dessas duas páginas. Então é isso, eu agradeço vocês por estarem comigo até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!